Olá, tudo bem com você, alunos de psicoterapia? Como vocês já sabem, eu sou a professora Esther Santos, psicanalista, psicoterapeuta e com formação em nutrição e dietética. E essa é a razão pela qual eu estou aqui para falar com você dentro do nosso último módulo do curso de psicoterapia, com um tema maravilhoso que é a importância da alimentação para a saúde emocional e tratamentos. Será que existe aí uma correlação entre a alimentação e a saúde emocional? É o que nós vamos ver agora. Hoje estaremos falando sobre a importância da alimentação, por que precisamos dos alimentos e a alimentação e a saúde mental. A saúde mental no Brasil tem sido um assunto bastante discutido, principalmente após o impacto da pandemia Covid-19, que mexeu aí com a vida de muita gente, né? Então, esse impacto impôs para nós brasileiros que tivéssemos um pouco mais de preocupação com relação à saúde mental. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, não se separa mais a saúde mental da saúde física, porque o estresse e a ansiedade acabam influenciando diversas áreas do bem-estar humano, inclusive o humor e o apetite. Pois é, para muitas pessoas, o alimento tem sido visto como uma válvula de escape para aliviar as tensões emocionais, enquanto que para outras pessoas a abstenção do alimento passa a ser uma constante. Ambas as situações são prejudiciais, porque a alimentação é essencial para a saúde e atividade humana. Todo ser humano necessita da alimentação para a sua sobrevivência. Os alimentos que consumimos é processado pelo organismo para manter o corpo vivo. Então existe um propósito no fato de nós alimentarmos. Ele precisa estar saudável para reagir a situações que causam desgastes físicos e também desgastes emocionais. O corpo é uma combinação única de físico e mente, que se renova, se cura e também se regenera. A alimentação é mais que a ingestão de alimentos. Os alimentos são fontes de energia que ajudam nas ações do nosso corpo. Desde a infância até a vida adulta, o ser humano aprende a consumir alimentos de forma gradativa e adequada, mas os hábitos alimentares de cada um constituem um fator preponderante para a saúde do corpo. Mas aqui a pergunta é: por que precisamos dos alimentos? A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes. Toda vez que você se alimenta, você precisa ter a preocupação com que tipo de nutriente você está ingerindo. Existe algum nutriente naquela alimentação que você está ingerindo? Pois é, eles contêm duas categorias principais de alimentos, ou seja, de nutrientes, que são os conhecidos macronutrientes e micronutrientes. Eu vou repetir aqui para que você entenda. A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes. E existem dois tipos de nutrientes, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são responsáveis por fornecer a energia para o corpo e auxiliar nas funções vitais. Eles são grandes fontes de nutrientes que garantem a energia do nosso corpo. Os macronutrientes são necessários em grande quantidade para o crescimento e o desenvolvimento saudável do ser humano. Eles são a base de todas as dietas, fortalecendo as funções e atividades do nosso corpo. Os macronutrientes, deu aqui um trava-língua, né?
Mas vamos lá. Os macronutrientes são divididos em gorduras, proteínas, carboidratos e fibras. Agora nós vamos ver cada um deles, porque cada um possui características de construção e reparação do organismo. Não precisamos só de carboidratos, precisamos também de proteínas, mas não precisamos só das proteínas, precisamos de carboidratos também. Então, um complementa o outro, cada um tem uma função importante no nosso corpo. Precisamos das gorduras, né, que são os lipídios, também precisamos das fibras. Agora vamos ver aqui cada um deles. As proteínas são responsáveis pela reconstrução do nosso corpo. Reconstrói células e conserta tecidos. Olha só que interessante. Pele, ossos, músculos, dentes, unhas, cabelos e pelos. A proteína é formada por aminoácidos. Os aminoácidos são pequenas partículas que são encontradas nos alimentos de origem animal e vegetal. Esta é a proteína. Agora, e os carboidratos? Os carboidratos fornecem a maior parte de energia necessária para o indivíduo se movimentar, executar atividades diárias, contribuindo com um percentual de 50% a 80% das calorias totais da alimentação. Sabe quando você não come carboidrato? Você começa a sentir aquela sensação de fraqueza? Pois é, os carboidratos, eles dão energia para o corpo. São eles que ajudam no processo de movimentação do corpo e na execução de atividades diárias. Viu aí a importância dos carboidratos? Agora, e as fibras? As fibras provêm dos vegetais e possuem um papel essencial no processo digestivo. É classificada por solúveis e insolúveis em água. E as gorduras ou lipídios? As gorduras são moléculas altamente calóricas. Sua função é reservar energia. As gorduras possuem o dobro de calorias dos carboidratos. Tanto que nas dietas de emagrecimento, né, ingere-se menos carboidrato, mas eles não podem ser deixados de lado. Eles precisam estar presentes na nossa alimentação diária. Mais proteínas, mais fibras, menos carboidratos e menos gorduras, tá bem? Vamos lá. Agora, e os micronutrientes? Nós vimos aqui os macronutrientes, que são extremamente importantes para a nossa saúde. E os micronutrientes? Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Eles são necessários para que ocorra a manutenção das funções do nosso organismo, né? Do organismo, do nosso corpo, ou dos organismos, está certo aqui, de forma mais adequada. Os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, estão em pequenas quantidades nos alimentos, mas estão presentes em grande variedade. Viu aí a importância de você comer alimentos variados por conta das vitaminas, né? Que estão nas verduras, frutas, legumes, nos cereais, né? Como a aveia, por exemplo, e em grande variedade. Por isso é bom variar o cardápio. As vitaminas podem ser hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, que são aqui as vitaminas do complexo B, vitamina C, os fólicos, e as vitaminas lipossolúveis. As lipossolúveis vêm de lipídios. Lipossolúveis são vitaminas que são solúveis em gordura. Viu a importância de ingerir um pouquinho de gordura? Um pouquinho só, tá bem? As lipossolúveis são as vitaminas que são solúveis, são absorvidas em gorduras, que são as vitaminas A, D, E e K. E a vesícula tem um papel muito importante nisso tudo aí, porque é através da vesícula que são feitas
a vesícula segura, né, através das gorduras, segura um pouco mais essas vitaminas A, D, E e K. Inclusive pessoas que fizeram cirurgia e não tem mais a vesícula, é importante que essas pessoas procurem, né, uma orientação médica, claro, e passem a ingerir suplementos que contenham as vitaminas lipossolúveis, né, que são as vitaminas solúveis em gordura. Isso é bastante importante. As vitaminas não fornecem energia, viu? Quem fornece energia são os carboidratos, vamos lembrar disso. Elas não fornecem energia, porém são necessárias para as reações energéticas do nosso corpo. São elas que regularizam as funções, né? Regulam as funções celulares e são envolvidas nas funções de proteção do nosso organismo. Agora, vimos as vitaminas. E os minerais? Os minerais são substâncias inorgânicas, ou seja, não podem ser produzidas por seres vivos. Sua maior parte está concentrada nos ossos. Os minerais possuem funções muito importantes no nosso corpo e a falta deles pode gerar desequilíbrio na nossa saúde. Muito bom. Agora, qual a relação entre a saúde mental e a alimentação? Vamos ver aqui. Segundo estudos, uma alimentação pouco saudável, com base em alimentos ultraprocessados, vou dar aqui um exemplo para você, o açúcar branco, né? O excesso de açúcar, pouca água pode causar ou agravar transtornos como a depressão e a ansiedade. Uma alimentação mais focada em alimentos naturais, né, como frutas, verduras, legumes, tem demonstrado maior capacidade de melhoria desses males. Vai aí mexer com as questões da depressão e a ansiedade. E isso tem comprovação científica. Agora, as bactérias do bem. Vou mostrar aqui como é que funciona isso. As bactérias do bem, contidas no estômago e no intestino, ajudam a quebrar os alimentos, digeri-los e fazer com que o organismo humano absorva melhor os nutrientes, pois eles são importantes para a fabricação de neurotransmissores, que por sua vez são o mecanismo pelo qual um neurônio se comunica com outro neurônio. Então, ficar muito tempo sem se alimentar, ou não alimentar, ou alimentar de forma deficitária, compromete aí as funções neurotransmissores, né, dos neurotransmissores. Desequilíbrio nessa relação pode impactar as emoções do indivíduo. Olha aqui como isso é bastante sério. A serotonina é um neurotransmissor que propicia a comunicação da área do cérebro envolvida no humor. Na cadeia de necessidades dos seres humanos, na conhecida pirâmide de Maslow, o cuidado com a alimentação é de extrema importância para proporcionar a sustentação na busca pela satisfação de outras necessidades, como o processo de autorrealização pessoal, e que também são inerentes à vida do ser humano. Uma coisa depende da outra. Uma boa alimentação produz a sensação de bem-estar e também de tranquilidade. Quando o indivíduo se alimenta de forma deficitária ou inadequada, pode comprometer o bom funcionamento cerebral e orgânico, bem como o desempenho cognitivo, o desempenho do humor e a saúde mental. Fatores ambientais como a nutrição, as interações sociais, as doenças e o estresse são estruturas que contribuem para o desenvolvimento e a propriedade funcional do cérebro.
Agora, se a alimentação for de forma deficitária, pode contribuir de forma negativa. Mas se for de forma assim saudável, se for uma alimentação completa, pode contribuir de forma positiva para o desenvolvimento e as propriedades funcionais do cérebro. O comportamento alimentar saudável é essencial na prevenção de doenças não só físicas, mas também emocionais. É importante ressaltar que a alimentação reflete na saúde física e mental do ser humano em todas as fases da vida. Os fatores psicológicos são os grandes motivadores do comportamento alimentar. Por que eu digo isto? Porque uma pessoa com uma ansiedade exacerbada, ela vai ter uma vontade de comer desenfreadamente. Ou então, uma pessoa com depressão, que desenvolveu depressão, ela pode deixar de comer, se abster da alimentação. Ao passo que uma pessoa com obesidade, ela pode, por uma questão emocional, comer demasiadamente, ou ela pode não comer. Tudo isso vai influenciar, ou seja, fatores psicológicos, uma pressão mental, por exemplo, uma pressão do dia a dia, né? Pode contribuir para que isso aconteça. É por essa razão que os fatores psicológicos, eles são os grandes motivadores do comportamento alimentar. Podemos ver isso nos casos de patologia como a depressão, a ansiedade, eu acabei de dizer aqui, né? A obesidade, sendo que as pressões do dia a dia e os gatilhos mentais, olha só, os gatilhos mentais podem interferir nos hábitos alimentares das pessoas. Por isso, há necessidade de conhecer os alimentos, os nutrientes adequados para o organismo e encontrar caminhos para viver uma vida física e emocionalmente saudáveis. Eu fico por aqui e na próxima aula nós vamos continuar esse assunto maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado para todos nós. Até a próxima aula.